Fala turma, vocês estão bom ou não? O vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu tô numa correria absurda, resolvendo 1 milhão de coisas, tô indo pro trabalho agora e me veio um pensamento aqui pra gente poder trocar uma ideia e também eu não perder essa questão de estar gravando conteúdo, estar gravando vídeo com vocês todo dia, trazendo alguns pensamentos. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que está bem em voga, principalmente por causa dessa atualização que teve em relação ao ChatGPT 4.1, que é na verdade uma nova versão um pouco mais inteligente. Eu andei fazendo alguns testes com ela e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês justamente sobre inteligência artificial e aquela ideia de que a galera sempre tem falado muito aí sobre inteligência artificial está tomando os empregos, não agora, mas num futuro bem próximo, sabe? E hoje eu quero trazer para vocês uma visão que eu tenho em relação a isso, sobre inteligência artificial e o futuro das profissões, o que eu vejo esse cenário, tá? E como eu acho que isso daí pode se tornar algo que não seja apocalíptico, tá? Mas que serve como alerta para algumas profissões saberem o que precisam ser feito, tá? E assim elas conseguirem não perder o timing, não perder o foco em relação ao aprendizado, beleza? Então, antes da gente continuar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, comentar aqui a sua opinião no vídeo, é muito importante, mesmo não sendo uma opinião favorável, mas a sua opinião aqui é muito importante para a gente poder conversar, e eu quero continuar trazendo conteúdos com essa frequência para vocês todos os dias, tá? Para mim, igual eu já falei 1 milhão de vezes, está sendo muito bom, está sendo uma terapia para mim trazer os meus pensamentos, e aí eu vou subindo esses vídeos aí ao longo dos dias para a gente poder ir conversando, beleza? Então é isso, pessoal, não esquece de se inscrever, curta, comenta e bora para cima. Então vamos lá, eu quero trocar uma ideia com vocês justamente sobre isso. Eu estava lendo um artigo da TOTUS que saiu ontem, justamente sobre o futuro das carreiras de profissionais no mercado. Um panorama que eles fizeram em um estudo até 2030, justamente sobre a relação entre inteligência artificial e o futuro das carreiras das pessoas, tá? E o que me veio na cabeça em relação a isso? Eu não sei se você que acompanha meu canal aqui já testou ou já conhece inteligência artificial. E eu sou um nerdola, assim, muito tempo atrás. Eu sempre acompanhei muito essa parte de inteligência artificial. Desde 2012, 2022 eu venho acompanhando bastante o progresso da OpenAI em relação a isso, tá? E eu vejo um panorama extremamente favorável ao uso de inteligência artificial e o crescimento dela em relação ao futuro, tá? Se a gente for fazer um comparativo dessa última atualização aí do ChatGPT com a primeira versão que saiu, que é a versão que eu testei, se eu não me engano foi a versão 3.0 ou 2.5, eu não me lembro muito bem. Com essa versão atual, o salto de tecnologia e de aprendizado é absurdamente alto. E isso que eu tô falando não quer dizer que ela tá ganhando inteligência própria, tá? Todo mundo que estudou um pouquinho sobre inteligência artificial sabe o mínimo possível. Entende-se que inteligência artificial ela é um aprendizado de máquina, é o famoso machine learning, tá? E o que é esse aprendizado de máquina? Na verdade, ela tem todo um banco de dados por trás, na qual o objetivo dela é completar aquilo que você começa a escrever. Só para te dar um
um panorama para você poder entender, se você é totalmente leigo no assunto, tá? Ou seja, não é que você vai fazer uma pergunta, ele vai pensar e vai te dar a resposta. Não. Você faz uma pergunta, ele vai entender os parâmetros e os caracteres que foram feitas naquela pergunta. A partir do momento que ele entende isso, ele faz uma pesquisa em seu banco de dados e faz meio que um complemento da pergunta que você fez respondendo, entendeu? Ou seja, ele vai fazer um cruzamento de dados e parâmetros da pergunta para poder chegar no denominador comum, que é a resposta. Então muita gente às vezes fala que o ChatGPT ele alucinou aqui, ele foi completamente errado na resposta. Não é que ele alucinou, é que às vezes a pergunta que a gente fez, ele não conseguiu captar os parâmetros corretos, jogar no banco de dados, mas traçar um parâmetro de cruzamento de informações ali e te dar a resposta correta, tá? Mais ou menos assim que funciona. E eu vejo que hoje a inteligência artificial, por causa desse salto evolutivo que ela teve muito grande, as pessoas estão com medo em relação ao futuro delas no ambiente corporativo. Eu trabalho com marketing há bastante tempo, eu já comentei aqui algumas vezes com vocês no canal. E o que eu mais vejo hoje são profissionais, principalmente da área de marketing, com muito medo sobre o que a inteligência artificial vai fazer para o negócio delas no futuro em breve. E, cara, na minha visão, a inteligência artificial, ela não veio para tomar empregos, mas ela veio para otimizar processos no seu trabalho. Hoje eu tenho um time de 5 pessoas. Se eu não tivesse inteligência artificial, eu precisaria de no mínimo mais 3, 4 pessoas no time. Isso quer dizer que a inteligência artificial tomou de assalto a carreira dessas pessoas, a profissão dessas pessoas que eu poderia ter no meu time? Não. Muito pelo contrário. Ela me trouxe possibilidade para eu poder atuar em outras áreas. Áreas que antes elas estavam... pessoas que estavam executando outras áreas, outras funções, né, dentro do setor, hoje elas conseguem se dedicar, por exemplo, controlando as pessoas, fazendo um controle ali de pessoal mesmo, tá? Ou simplesmente tirando o máximo proveito da inteligência artificial. Na minha visão, uma das maiores profissões que vão ter mais capacidade cognitiva de utilizar o ChatGPT no futuro, utilizar a inteligência artificial, não é o programador, não é o marqueteiro, não é o copywriter, não é o analista de dados, nada disso. Na minha visão, a profissão do futuro que vai saber utilizar o ChatGPT da melhor forma possível é o jornalista. Porque teoricamente o jornalista é o cara que sabe fazer perguntas. Isso é fundamental. Para você tirar o máximo proveito da inteligência artificial, você precisa saber fazer pergunta. E não é saber fazer uma perguntinha idiota, mas saber dar um contexto para que você crie perguntas elaboradas para que ele entenda qual o contexto que você tá querendo propor em sua resposta, tá? O ChatGPT, com essa última versão agora ele tem se tornado assim, muito bom em responder essas perguntas, em saber posicionamentos, em saber o que precisa ser feito. Ele tem se tornado muito bom justamente por causa disso, e eu acredito que isso vai mudar bastante o
panorama dessas carreiras. E o profissional de hoje, ele precisa se atentar ao que está por vir, tá? Ele precisa entender que a gente não está falando mais somente de o profissional, ele não está falando mais parei para abastecer. O profissional, ele não hoje parei para abastecer aqui. O profissional hoje, ele às vezes ele não entende o poder que ele tem na mão dele. E que antes as pessoas não tinham tanta possibilidade de criar negócios online. As pessoas não tinham tanta possibilidade de aprender assuntos novos. As pessoas não tinham tanta possibilidade de entender determinadas coisas que antes não faziam sentido para que elas entendessem. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma reflexão em relação a o que você está fazendo hoje no seu trabalho, ou na forma que você tem de crescimento, do que você está fazendo como profissional, para que você não fique para trás. Não haja de forma que você perca totalmente o fio da meada e você não saiba o que você precisa fazer para conseguir ter resultados, principalmente utilizando a inteligência artificial. O resultado que eu estou falando não é só financeiro, mas é o resultado de você começar a aplicar isso no seu dia a dia. Eu utilizo o ChatGPT hoje para tantas coisas que, por exemplo, meu menino adora histórias da saga The Witcher. Ele tem 4 anos de idade. E não é por causa das histórias pesadas e tal, mas é porque envolve monstros, um bruxo e tal, essas coisas. Ele adora isso. E todos os dias o ChatGPT me dá histórias sobre o universo de The Witcher para poder contar para ele. Bom, vamos lá, fui pagar aqui, mas só a título Bom, vamos lá, eu fui pagar aqui, mas só a título de continuação. O ChatGPT, o que eu quero que vocês entendam é que o ChatGPT, ele não é somente uma ferramenta de trabalho, tá? O ChatGPT, ele pode ser usado para diversas coisas no seu dia a dia e que realmente ele facilita muitas coisas. Meu menino é alucinado com a saga The Witcher e ele tem 4 anos de idade. Mas assim, é porque ele via eu jogando e tal, aí aparecia os monstros, aparecia o Geralt lá, sabe, lutando e tal, aquelas coisas. E só fazendo missões aleatórias mesmo. Tem umas missões muito interessantes que envolvem mistérios e tal. E meu menino, ele é nerdola igual eu, ele adora essas coisas. Só que tem coisas que todo mundo sabe aí que gosta de jogar. Tem coisas lá no universo The Witcher que são muito pesadas. São temas sensíveis demais, né? Essas coisas ele não assiste. E aí ele começou a me pedir para contar histórias do Geralt para ele todos os dias, sobre o The Witcher e tal. O que eu fiz? Eu gerei um prompt no ChatGPT, pedi para ele poder me contar uma história, para gerar uma história para mim da saga The Witcher, com um plot twist no final e uma lição para uma criança de 4 anos de idade. E todas as vezes que eu vou contar a história pra ele, eu vou lá e só pego a mesma conversa e falo assim, gere outra história. Ele gera outra história, ele vai gerando. E eu até pedi pra ele poder colocar os personagens principais da história, né? Por exemplo, aí geralmente ele gera uma história com a Ciri, com a Yennefer. Ele vai gerando com os personagens da saga. Meu menino é alucinado com isso, porque ele gera uma história que não tem tema sensível, uma história realmente feita para criança de 4 anos de idade e que envolve os monstros. Por exemplo, quando ele no caso, ele falaria sobre uma luta, ele fala que o Geralt conseguiu derrotar o monstro malvado, tipo assim, coisas mais leves, sabe?
E o mais legal é que ao final da conversa, ao final da história, quando eu leio, geralmente falo assim: papai, deixa eu ver como é que é esse monstro. Aí eu vou e pego e peço o ChatGPT naquela mesma conversa, eu peço ele para gerar uma foto do monstro. E aí ele gera uma foto do monstro meio que não tão assustador para uma criança de 4 anos, entendeu? E isso daí tem sido algo que antes eu ficava imaginando, contava uma historinha ruim, historinha de... gastava lá 5 minutos para contar. Hoje eu sento lá, é um evento, porque eu deito na cama com ele e aí eu conto uma história longa, sabe? Uma história grande, e ele adora isso. Ou seja, isso daí é uma pequena coisa do ChatGPT que ele pode ser usado não profissionalmente apenas. É o contexto que eu estou trazendo para você. Então, se você não utiliza o ChatGPT hoje na sua vida em si, como não somente profissional, mas no seu dia a dia, pedindo para ele poder te ajudar a pensar em assuntos complexos. Tem gente que utiliza o ChatGPT e que funciona muito bem como terapia. Eu já utilizei o ChatGPT para calcular o ciclo do meu sono, para que ele me acorde no momento correto com o despertador e que eu não fique cansado, entendeu? Porque tem uma parada assim, que se você acorda fora da sua... do seu período de acordar, né? Se o seu despertador desperta fora do seu ciclo de sono, você vai acordar cansado, você vai custar acordar e vai ter todo aquele problema. Ou seja, o ChatGPT ele me ajuda a acordar no período certo. Às vezes, por exemplo, é um pouco mais cedo, por exemplo, uns 40 minutos mais cedo, mas eu acordo extremamente descansado. Por menos que eu tenha dormido à noite, às vezes eu durmo 4, 5 horas numa noite, ele me acorda exatamente no ciclo do meu sono e que eu fico tranquilo o dia inteiro. Então, assim, sobre a relação entre o ChatGPT e o trabalho, não pense que o ChatGPT ele veio para tomar seu emprego. Pense que ele veio para, assim como o celular, ele veio para ser uma nova ferramenta, não somente para o trabalho, mas para o seu dia a dia. Eu estou muito esperançoso pelo futuro com as inteligências artificiais. Eu estou colocando o ChatGPT porque ele é a base para várias inteligências artificiais que tem hoje, tá? Gerador de imagem. Então por isso que eu não gosto de especificar, mas basicamente é o ChatGPT e daqui uns dias vai ser o Gemini, que vai crescer também assim. A própria da Meta também, que eu estou utilizando, o Llama lá, que é bem legal também. Tá dando umas bugadas ainda, mas é bem legal. Mas todo o contexto nosso hoje, ele se baseia nisso. Então pensa um pouco fora da zona de conforto. Não pense que o ChatGPT veio para tomar o seu emprego. Pense em como você vai otimizar o seu trabalho com o ChatGPT, que você terá muito mais tranquilidade no futuro. E isso eu te garanto. Se você não é um profissional que não está atento às inteligências artificiais, o que elas podem fazer para você como profissional, se você não está atento a isso, se você não entendeu a fundo a necessidade disso, você vai ficar para trás. Beleza? Então é isso. Obrigado aí por você que assistiu até agora. Deixa eu pegar o telefone aqui. Ai. Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Tudo de bom sempre para você. Valeu, até amanhã. Um abraço e até mais.